Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Jornada de Prata nesta noite de quarta-feira. Seja muito bem-vindo. Você já pode aí curtir a nossa live, pode comentar, pode compartilhar. Lembrando que a seleção masculina brasileira está jogando agora contra a Polônia pela fase final, início da fase final de Liga das Nações. O Brasil já perdeu o primeiro set por 25-23, 1-0 Polônia. Repetindo, o Brasil jogando pelo início da fase final de Liga das Nações contra a Polônia. Perdeu o primeiro set por 25-23. E a nossa seleção, que teve Maurício Souza contundido, ele já foi substituído por Éder. Éder, jogador do César, né, Estevão? Sim, César. Éder está chegando para substituir Maurício Souza, que teve uma contusão, uma entorse no tornozelo muito forte, uma cena bem difícil. Aí chegando o Éder para substituir o Maurício Souza. E o Brasil, que chegou nessa fase final, líder com 14 vitórias e uma derrota apenas, 39 pontos. E a Polônia, que está jogando agora contra o Brasil com 30 pontos, 11 vitórias e 4 derrotas. Esse jogo, Danilo, um jogo difícil, parece que está se desenhando difícil. O Brasil, que começou na frente, teve uma grande vantagem contra a Polônia, mas aí chegou ao empate em 22-22, a Polônia acabou virando a parcial e vencendo o set. Boa noite aí a todo mundo que está nos assistindo. O jogo difícil sempre vai ser, né? A Polônia, eu diria que tá com renovação muito boa aí em jogo, né? Crescendo, jogadores novos, mas é uma seleção sempre difícil, é uma fase final, não pode bobear, né? O Brasil vinha vencendo já o primeiro set, acabou já levando a virada no finalzinho. Provavelmente deve ter, não sei como é que foi as estatísticas aí, provavelmente saque mais forçado da Polônia ou algo do tipo, deve ter forçado O Brasil marcou 14 pontos de ataque contra 11 da Polônia, foram 3 bloqueios para cada lado. Aces foram 2 para o Brasil e 1 para a Polônia, tendo... Então o Brasil errou mais, provavelmente. O Brasil errando 5 vezes e a Polônia apenas 2 vezes. Foi isso. Perdeu os erros. Jogo difícil, Polônia. Jogo difícil, né? Como o Danilo disse. Antes de mais nada, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo em casa. Obrigado pela audiência. Jogo difícil, em fase final. Por mais que o adversário possa parecer que é inferior, né? Todo cuidado é pouco, né? E é um jogo que é decidido nos detalhes. Então agora o Brasil vai ter que se desdobrar ainda mais nesse jogo aí para sair com a vitória. Mas a gente sabe da qualidade dos nossos jogadores, né? E sabe que é possível virar essa partida. Bom, nesse primeiro set, o Lucarelli marcou 5 pontos, foi quem mais pontuou nesse primeiro período. A gente teve o Maciej Mudzat, da Polônia, marcando 4, juntamente com o Alassi e com o Lukas Hakamazerek, da Polônia também. Que polonês bonito. Sabe muito. Eu juro que eu tentei aqui. Bom, e o Maurício Souza contundido, o Éder chegando no lugar dele, Danilo. Foi boa a substituição? Você acha que foi ideal para o Brasil ou você teria um outro nome a sugerir? Não, foi boa sim. Pensando que é uma fase final, o Éder tem uma experiência bastante grande, né? De muito tempo já de rodagem, seleção, de time. Acho que foi à altura, assim. Então é isso. O Brasil tem no grupo o Irã também, né? Isso. O Brasil enfrenta o Irã, que é o grupo que é o time mais difícil, né? O time a ser batido, eu diria. O Irã que foi o segundo colocado na classificatória. Vai ser o jogo mais difícil, né? Provavelmente o Brasil vai ter que ter muito cuidado, vai ter que ter um saque muito bom, porque o Irã com um passe na mão, o Maruf faz a festa e os atacantes também. Na primeira fase o Brasil já teve um jogo difícil contra eles, né? Se não me engano foi 3-2 pro Brasil. 3-2. E foi exatamente isso. O Irã, quando tava com passe na mão, o Maruf fazia festa, os atacantes iranianos acabavam com o jogo. Então, é meio por aí. Mas você tem que errar pouco e forçar bastante saque. Tarefa difícil, eu diria. Exatamente. E a gente vai falar ainda mais sobre seleção, depois a gente vai passar para a seleção feminina, que foi vice-campeã de Liga das Nações, uma temporada de bastante competições internacionais, bastante competições de seleções. A gente ainda vai ter os Jogos Pan-Americanos, o Pré-Olímpico, a Copa do Mundo. Lembrando que a Liga das Nações masculina vai até o dia 14 de julho. A gente tem o Pan-Americano de 31 de julho até 4 de agosto. Depois o Pré-Olímpico de 9 até 11 de agosto. E para encerrar o ano a gente tem do dia 1º ao dia 15 de outubro a Copa do Mundo. E, Estevão, a tua análise sobre a falta que Maurício Souza pode fazer à seleção? Ele que não era sempre titular, vinha ali revezando, mas está chegando o Éder para substituir. Como é que você acha que vai funcionar? Eu acho que, como o Danilo falou, foi uma boa escolha, né? Trazer o Éder pela rodagem, pela bagagem que ele tem. Jogador que disputou as finais da
da Superliga aqui no Brasil, né? O Maurício Souza é um jogador com muita qualidade técnica, que sempre somou muito bem para a seleção brasileira, no clube que ele jogava também, né? No Sesc, durante a temporada. Vai fazer falta, mas foi substituído à altura. E a gente vinha falando aqui um tempo sobre Leal na seleção. A gente recebeu até uma pergunta sobre se o Douglas poderia ser uma boa opção para substituí-lo, que ele teria até jogando melhor assim que entrasse. Eu tenho aqui a média do Leal nessa partida já. No ataque, em 9 tentativas, ele teve 3 acertos, Danilo. Aí o Wallace, ele teve 4 acertos em 7 tentativas, assim como o Lucarelli. Então, pelo menos em relação a esses dois jogadores, o Leal está um pouco atrás, né? Sim. Será que... Já começou um pouco abaixo. Eu não sei como é que tá, a gente não tá acompanhando o jogo, né? Não sei como é que tá o passe também. Normalmente ele passa mal, mas ele recupera no ataque. Mas querendo ou não, quando você passa muito mal, você não tá bem no jogo, nos outros fundamentos, o seu ataque influencia, né? O seu psicológico influencia. Não sei como é que tá o andamento, mas eu acredito que o Douglas deve entrar brevemente aí. É uma média bem abaixo do que a gente está acostumado a ver do Leal, né? Sempre marcando muitos pontos e só 3 de 9 é muito pouco mesmo. Lembrando que o segundo set já começou, o Brasil vai vencendo por 4-2. Lembrando que o Brasil começou assim também o primeiro set, mas acabou sofrendo o revés. Após um empate em 22-22, a Polônia correu atrás do placar e venceu o primeiro set por 1-0. Então agora o Brasil 5-2, Polônia 1-0 em sets contra a seleção brasileira masculina. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu vou te lembrar de seguir o Tabela Carioca no Twitter, no Instagram. Também curta o Tabela Carioca no Facebook, acesse o nosso site www.tabelacarioca.com.br. Tem várias reportagens muito legais lá dos mais variados esportes. Também temos um programa toda segunda-feira às 7 horas ao vivo pelo nosso Facebook. Cada semana a gente tem um entrevistado diferente para levar um conteúdo legal para vocês. Também não se esqueça de curtir o Facebook da Priori Conteúdos, pelo qual você está assistindo a gente, também assistindo pelo aplicativo. Se você estiver assistindo pelo aplicativo do amiguinho do seu lado, baixe no seu celular também o aplicativo da Priori Conteúdos. Vá também no Twitter, no Instagram, siga a Priori Conteúdos e fique por dentro de tudo que a Priori produz. E a Priori também está com um lance muito legal, é a Copa Priority de FIFA 2019. Você pode fazer suas inscrições, você que manda bem aí no videogame. A disputa vai de 3 a 4 de agosto e as inscrições já estão abertas. Você vai lá e se inscreve aí pelo Facebook. A gente tem um vídeo muito legal sobre a Copa Priority FIFA 2019, vai rodar agora. Bem bacana, lembrando que você já pode se inscrever nessa competição, é a Copa Priority FIFA 2019 e as disputas vão do dia 3 ao 4, dias 3 e 4 as disputas acontecem no mês de agosto. Você pode conversar com a gente pelo Facebook, pelos comentários, tem gente aí já falando, Esteban? Tem o Ivan Boni perguntando aqui que horas vai ser o jogo. Se for o jogo do Brasil masculino, o jogo tá rolando já. A gente acabou de falar que o Brasil tá perdendo de 7-0. Mas na parcial do segundo set está vencendo aí por 6-3. Por 6-3. E você também pode conversar com a gente pelo link que se encontra na descrição desse vídeo ao vivo. Aí você entra nesse link e vai para o nosso grupo de WhatsApp e aí conversa com a gente. Também temos um número reservado de WhatsApp, que é o 99509-6355. Repetindo, tá aí na tela para você. 99509-6355. Vai lá, conversa com a gente, troca uma ideia, a gente te responde. Lembrando que esse programa sempre convida você a participar. E a gente vai para um rápido intervalo. Já já nós voltamos com o nosso Jornada de Prata.
A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta. Nós já voltamos com o nosso Jornada de Prata. Viu como é rapidinho? Programa que te deixa por dentro de tudo que acontece no cenário nacional e internacional do voleibol. E nós vamos direto para a nossa pauta de seleção feminina, que foi derrotada pelos Estados Unidos de virada pelo placar de 3-2. Nesse último domingo, partida que aconteceu de manhã, a seleção ficou com a prata nessa Liga das Nações. Lembrando que o Brasil perdeu a Natália no segundo set com uma lesão na panturrilha. É uma leve lesão, assim como informou a CBV, e ela deve passar por um tratamento e deve se recuperar bem já para as próximas competições. Vamos lá, o Brasil começou vencendo 25-20 e 25-22. Estados Unidos chegou com 25-15, empatando com 25-21 e depois, no tie-break, 15-13. Num lance em que a Carol Gataz deu um tapa na antena, a antena deve estar balançando até agora. O Brasil estava bem no jogo, foi bem praticamente em todos os sets, só em alguns sets em que o Brasil começou vencendo bem, deu uma bela distância, mas os Estados Unidos chegou a emparelhar. Por exemplo, no primeiro set a gente teve um 20-20, mas os Estados Unidos não conseguiu levar, o Brasil venceu. Depois o 21-21, o Brasil conseguiu ainda levar o set, os dois primeiros, mas depois parece que a situação se inverteu e os empates no final do jogo, dos períodos, acabou sobressaindo os Estados Unidos. No que me pareceu uma partida bem regular da Macris, porém nós tivemos uma Lorene jogando muito bem também e a Ana Beatriz sempre funcionando nos bloqueios. Qual foi a sua leitura do jogo, Danilo? Eu diria a Mara também, né? Você falou primeiro uma correção, você falou Carol Gataz, não é Carol. É, a Carol. A Carol, que não tá no melhor momento dela ainda, né? Ela tá meio abaixo, tava há muito tempo só treinando, teve umas férias maiores, acho que não entrou ainda em jogo, eu diria. Mas acho que não importa, que o importante agora, o principal mesmo, é o pré-olímpico. E eu acho que ela vai chegar bem lá. Fora isso, pontos positivos. Lorene, não sei o que deu, ela acordou, graças a Deus. A gente sabia do potencial dela. Eu comentei aqui semana passada, que um atleta que faz 38 pontos, uma final de Mundial Sub-20, é uma grande atleta, não é uma jogadora ruim, né? E a Lorene não tinha aparecido ainda para jogar. Ela entrava cabisbaixa, sem força, sem vontade. E não foi isso que eu vi. Tanto na semifinal, entre aspas, né? Tanto na semifinal como na final, eu vi uma Lorene bem acordada, jogando muita bola. Mara também jogando muita bola. Então aí são pontos positivos, na minha opinião. Ponto negativo, após Natália sair do jogo, o Brasil deu uma queda bastante grande. Acho que sentiu também, né? A Natália fora. E acho que foi meio que por aí. A Natália fora, o time sentiu muito. E a Natália não entrou, e a Amanda não entrou no mesmo patamar, eu diria, do que a Natália estava fazendo. O Brasil que entrou com Macris, Lorene, Gabi, Natália, Mara e Bia. A líbero foi a Leia. E as substituições durante o jogo foram Amanda, Paula, Roberta, Tainara e Carol. O que você achou, Estevão, da partida? O que você destaca? Então, o Brasil, como o Danilo falou, jogou muito bem, né? Mas com a saída da Natália, infelizmente, acho que foi mais psicológico, né? A seleção via na Natália meio que a salvação, né? Durante o jogo, né? Nos momentos difíceis. Abriu 2-0, apesar dos sets serem sets bem apertados, né? Com a vantagem mínima, a seleção estava jogando bem. Infelizmente, nos detalhes aí, em alguns erros, a seleção feminina acabou perdendo o título, mas eu vejo com bons olhos essa prata, né? Quando a gente começou a fazer a jornada de prata, foi um pouco antes do início, né, da Liga das Nações, e a seleção naquele desmanche, com as dispensas, a gente não sabia em qual rumo a seleção iria chegar.
E chegar numa final de Liga das Nações já é um bom caminho, né? Pré-olímpico e para as outras competições que virão. Só voltando ao jogo entre Brasil e Polônia, pela Liga das Nações masculina, Brasil jogando agora pelo início da fase final contra a Polônia. Polônia 1-0 em 7, Brasil na frente no segundo set por 11-9. E aí, ô Danilo? A Gabi e Lorena marcaram 20 pontos pelo Brasil, a Mara marcou 15 e a Drills pelos Estados Unidos foi a maior com 33 pontos. Eu achei, da parte do Brasil, que em muitos momentos a bola ia só para a Gabi o tempo todo, a Macri jogando na Gabi. Eu acho que ela poderia distribuir melhor as jogadas, porque se uma jogadora só recebe a bola, o time oposto acaba conseguindo marcar bem de tanta repetição que aquela jogadora vem fazendo durante o jogo. O que você achou? Eu acho que a Macri usava muito pouco a Bia, quando a Bia estava em potencial de ataque. Eu acho que ela não tem um entrosamento muito bom com a Bia ainda, e esse é um problema. Depois que a Natália foi o que eu citei antes, depois que a Natália saiu, a Amanda tá inferior no potencial de ataque do que a Natália. Então ficou entre muito Gabi e Lorene, né? E a Mara também, quando ela estava na rede. Fora isso, o Brasil ficou realmente um pouco abaixo, porque realmente perdia em ataque com a saída da Natália. Agora eu queria falar sobre o que o Estevão disse, que é bem interessante isso, que realmente o Brasil chegou muito longe. A gente não esperava, pela seleção, pelo time que tinha, não esperava chegar tão longe na Liga das Nações, conquistar uma prata ainda. Claro, muito por conta que as outras equipes não levaram seus times principais, né? Muitas ficaram revezando, a China na fase final abdicou do campeonato, né? Não levou suas principais jogadoras. Enfim, a Itália tinha seus principais jogadores, mas nem sempre colocava. Ficou muito mesclado os times, né? O próprio Estados Unidos jogou durante grande parte do campeonato com o time reserva. E na fase final foi que foi colocando seus jogadores para jogar. Então, assim, o saldo é sim positivo. O Brasil encaixou com o time. Algumas gratas surpresas, muito boas surpresas de melhora mesmo de nível, como da Mara e da Lorena. Eu achei sensacional isso. Até a própria Macri, que no começo eu não estava gostando das atuações dela, cresceu muito. Então tem grandes pontos positivos aí que devem ser somados para a consequência, né? Para o segmento aí dos campeonatos. Agora tem pré-olímpico muito importante agora em agosto. Então é isso que o Brasil tem que focar. A prata foi bom para o Brasil, focar agora para o próximo campeonato. Agora sobre a seleção da Liga das Nações, as premiações, o Brasil teve 3 postos ocupados. Vamos começar. A MVP da competição foi a Andrea Drills, dos Estados Unidos. Melhor levantadora foi a Macris, do Brasil. Melhor ponteira foi a Liu Yan'an, da China. A segunda melhor ponteira foi a Gabi, do Brasil. A melhor central foi a Bia, do Brasil. A segunda melhor central foi a Hayley Washington, dos Estados Unidos. A melhor aposta foi a Karakurti, da Turquia. Melhor líbero foi a Megan Courtney, dos Estados Unidos. A gente teve uma vitória pela seleção feminina sub-20, campeã do desafio internacional, um torneio amistoso, que o Brasil venceu a China por 3-0. Brasil recheado de promessas, recheado de boas jogadoras. Essa partida o Brasil acabou vencendo por 25-17, 25-15 e 25-12. E a escalação foi composta por Kênia, Kizzy, Júlia Bergman, Ana Cristina, Júlia Kudis e Daniela Saibet. Letícia Moura foi a líbero. E aí, Danilo, o que você achou dessa conquista do Brasil, mesmo sendo um torneio amistoso, acaba sendo importante? O preparatório é um torneio amistoso, mas as 3 seleções, desculpa. Argentina, China, Brasil e, se não me engano, Itália. Turquia. Turquia. As 3 seleções são seleções classificadas para o Mundial que começa agora, dia 12. Né? Sexta-feira agora o Brasil estreia às 7h30 da noite contra a República Dominicana. Então foi um torneio muito importante para o Brasil. Tá com um time muito legal e chega forte no Mundial. O Mundial são 16 seleções, divididas em 4 grupos. Vai acontecer agora, do dia 12 ao dia 20 alguma coisa. Agora eu perdi a data. Qual a competição? Mundial Sub-20. Mas enfim, começa agora dia 12 no México, na cidade de León e Águas Calientes. O Brasil tá com um time muito bom, tem de bastante destaque, tem a Tainara e a Júlia Bergman, que estavam na seleção principal adulta, né, as ponteiras referência. Tem uma aposta muito boa. Tem uma ponteira de 15 anos, que é filha da jogadora Cissa, que atuou São Bernardo, São Caetano, Rio do Sul, que até há pouco tempo estava jogando. Muita habilidade também, alto, 1,94 m de altura.
Enfim, tá com um time muito bom. E tem uma líbero também, a líbero eu conheço, a Letícia Moura, até uma surpresa muito grande, 15 aninhos apenas, e muito habilidosa, sempre foi muito habilidosa, acompanho desde a praia, desde pequenininha, 11, 12 anos, já brilhava, e tá aí, defendendo tudo. Eu vi o lance dela, alguns lances do jogo, né, que assim, ela cobrindo mais da metade da quadra, só ela no passe, passando na mão, defendendo bola, muita habilidade. Eu, assim, dou uns 2 anos já após Tóquio, deve estar pintando na seleção adulta. É um time muito bom, que com certeza é favorito ao título. Uma das favoritas ao título. Ótimo. E tem gente perguntando no WhatsApp, né, Estevão? Bernardo, né? Isso, perguntando sobre a situação da Natália, né? Boa. A assessoria dela divulgou uma nota, né? Falando do estado dela de saúde. O Hugo falou mais cedo aqui, não foi uma lesão tão grave, né? Apesar de ter sido na panturrilha, não foi uma lesão tão grave. Isso. Te creio que já pro pré-olímpico a Natália esteja de volta com a seleção. E a Natália que daqui a pouco viaja para a Turquia, né? Foi contratada pelo Ekzasbas Vitra, vai jogar essa temporada por lá. Muito bem. Encerrando o assunto da seleção feminina, só dando uma passada pela seleção masculina, que está jogando agora contra a Polônia pelo início da fase final de Liga das Nações masculina. Brasil agora recebeu uma virada, hein? Polônia 15-14 para cima do Brasil. Lembrando que a Polônia está vencendo por 7-0 e nós temos 53 minutos de jogo. A gente vai para um rápido intervalo, só dá tempo de você seguir a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, Tabela Carioca. Acesse também o nosso site www.tabelacarioca.com.br. Lembrando também de seguir a Prior de Conteúdos, curtir no Facebook, também tem o Instagram e o Twitter da Prior de Conteúdos. Lembrando também, se você curte FIFA, joguinho de videogame de futebol, né? Você pode participar de um torneio que vai acontecer aqui entre os dias 3 e 4 de agosto, e as inscrições já estão abertas. Você pode se inscrever e participar com o pessoal aqui. Inscrições abertas, a participação é gratuita. Vamos para um rápido intervalo e já nós voltamos com o nosso Jornada de Prata. Fique por dentro da programação da Priority Conteúdos. Segunda, às 19 horas, participe do boteco mais irreverente com muito papo sobre futebol brasileiro com Wilton Muniz e sua turma. O programa Birosca da Bola. Terça, às 19 horas, muito humor e diversão te espera. Uma combinação nada perfeita que acabou dando certo. O programa Goiabada e Marmelada. Quarta, às 19 horas, esteja atualizado com as últimas novidades do vôlei. Apresentado por Hugo Gervásio no programa Jornada de Prata. Quinta, às 19 horas, acelere com o André Cubelo com a cobertura completa do kart brasileiro. No programa Warm Up. Sexta, às 19 horas, Cristóvão Nascimento recebe um expert para discutir como o uso da tecnologia está envolvido em todas as áreas. No programa Tech Friday. Baixe o aplicativo Priores Conteúdos para conferir essas e outras atrações exclusivas. Já voltamos com o nosso Jornada de Prata. Nós vamos agora para a pauta de mercado. Antes disso, rapidinho, vamos falar sobre o Brasil que está jogando agora, seleção masculina contra a Polônia, pelo início da fase final da Liga das Nações masculina. Brasil agora está empatado o jogo, 17-17.
7-0 para a Polônia, 57 minutos de jogo, 18-17 agora a Polônia nesse Tá segundo pegado, set. hein? Mudou Tá alguém sinistro. aí no time? Não tá Assim, todo mundo... vamos dar uma olhada aqui nas escalações. Não teve substituição ainda. O Thales já tá ali trocando com o Mike, né? Brasil com o Lucarelli, com o Wallace, com o Leal, Flávio, Lucão e o Bruninho. Bom pontuador do jogo. Mas pontuador, acho que eles ainda não atualizaram. Tá como o primeiro set ainda, que foi o Lucarelli com 5 pontos, seguido pelo Marcial Musashi, com 4 também, com 4 pontos, e com Wallace, e também o Lucas não vou falar isso. É o Lucas da Polônia, que também tem 4 pontos. Ok? Vamos falar agora de mercado. Botafogo que fechou o seu pacote, finalmente. Sim. Botafogo contratou bastante para essa Superliga 2019 e 2020. Vem com Felipe Stroberg, Robinho, Vivaldi, Leozinho, Hugo, Pedro e Riad. Eles que se juntam a Lorena e companhia. Lorena que renovou com o time, mais outros 7 jogadores também Bruno Godoy, Robinho, renovaram com o Botafogo. Salles, né? o Gelli. Levantador. Time muito bom, gostei. O time vem forte aí, Estevão. Como é que vai se comportar esse Botafogo aí na próxima Superliga? Olha, acho que esse Botafogo aí vai ser uma das grandes surpresas da Superliga Também 2019-2020. Pode surpreender bastante Sim. os grandes, hein? Time que é ali experiência e juventude, né? A gente tem o Riad aí, que foi daquele time do extinto RJX, o próprio Lorena, o Pedro, né? Que foi um dos melhores levantadores da última Superliga. O Botafogo também renovou com o técnico, né? O Valner Santos, que é importante manter o trabalho que ele já vem fazendo há alguns anos. O Botafogo briga ali em cima para playoff, na minha opinião. E aí, Danilo? Muito bom, cara. Renovou com os jogadores corretos, né? Certos. Renovou com o seu livro titular. Renovou com o seu que atuou, né, na Superliga B. Com o seu levantador titular. Com seus ponteiros. O seu central. Né, o seu oposto, principal jogador. Bacana, muito bacana. Porque vai mesclar justamente isso. A experiência com a juventude, mas juventude com muito talento, né? O Pedro tá chegando aí, é um jogador com muito talento, jovem, se não me engano tem 19 a 20 anos. Na verdade um pouquinho mais, eu acho, ele tem uns 22. Pedro? Mas o Filipinho é muito novo, o Felipe, que tá aqui como Felipe Stroberg, na real o Filipinho, que é um líbero, tem um nome porque ele é baixinho, que é a cria aqui do Rio de Janeiro, se eu não me engano, da própria base do Botafogo, então tá voltando pra sua casa. Foi pro Tapetininga, tava jogando com o Pedro lá no Tapetininga e fez uma grande temporada. Boas defesas, boas atuações nos jogos. Então, assim, vai ter um time bastante bem legal e que, entre os 8, eu acho que é certo de ficar. Agora, mais do que isso, é o que eles vão mostrar de quadra, né? Tem potencial pra isso, pra surpreender. E eu espero coisas boas. Sabe onde eu acho que o Botafogo pode ir bem longe? No Campeonato Carioca. Tá bem? Entendeu? Porque é um estadual. Provavelmente pode fazer a final contra o Isso. Sete. E fez na última Fez na última temporada, edição, né? Fez a final. Sim. Jogou em casa, inclusive. Inclusive, vai ser um bom teste pra ele saber. Apesar de ser começo de temporada, o Botafogo vai saber onde que ele vai estar a nível de patamar de Superliga, né? Se levar um 3-0 fácil do Sesc, Não, tá não preparado dá ainda. nada, não tem nada perdido, até porque primeiro jogo. Sim. Mas tem coisas pra melhorar. Agora, se o Botafogo já chegar assim, sei lá, perdendo de um 3-2, até mesmo uma vitória, é porque o time Mas tá ali opa, forte, tá treinando legal e já tá preparado pra Se bater a gente contra os grandes. pegar aquele Sesc que foi eliminado na Superliga passada, com aquela série de erros e colocar contra esse Botafogo campeão da Superliga B. Verdade. Se a gente Vocês pegar falaram de- aquele auge do Botafogo Dá trabalho, contra Botafogo. aquele Sesc que não chovia nem molhava, nem dos Mas eu dois. acredito que esse Sesc vai vir bem diferente, tá com os Não, dois até porque tem novos argentinos jogadores. aí, tá com os dois argentinos. O time vai encaixar melhor, eu diria. Falaram de Campeonato Carioca aí. Na final, né, o Botafogo deu um certo trabalho pro Sesc. Claro que o Sesc não estava com força máxima, não tinha o Wallace ainda, por exemplo. Mas, se eu não me engano, foi um 3-1 ou 3-2 na final do Campeonato Carioca lá nos Caselar. Inclusive, estava lá e pude fazer essa final, essa cobertura aí pelo tabela. A gente espera o ginásio lotado, né? A torcida botafoguense, que apoiou bastante na Agora na deve apoiar Superliga ainda mais. passada, agora vai apoiar ainda mais. Assim como o Flamengo com o time feminino. Isso, time feminino também. Vai ser muito legal, muito interessante para clubes cariocas a próxima Superliga. Para clube também tem mudanças, né? Tem chegadas. Chegadas aí, finalmente anunciando seu último reforço. E que reforço eu diria, hein? A Martinez, que é uma jogadora assim, excepcional. 2,1 metros de altura, 22 anos. Ponteira, não tão passadora assim, cara, não passa bem.
Mas, como toda jogadora dominicana, caribenha ali, eu diria, né? Cuba, República Dominicana, potencial de ataque gigantesco, pega a bola em 3,40 metros de altura. Então, assim, Absurdo, né? pega quente. Pega quente. Foi MVP do Campeonato Mundial Sub-20 em 2015. Foi um duelo entre ela e Lorene, inclusive, essa final. O Sub-20, o Brasil ficou com vice, se eu não... Foi isso, foi vice. O time tinha Drusila, Lorene, mas quem? Rosa Maria tava... Não, Rosa Maria tava no 23. Enfim, mas era um timaço do Brasil, assim como era um timaço da República Dominicana. Mas a Martínez brilhou mais nessa partida, foi MVP e campeã mundial Sub-20. E nessa época ela já atuava na seleção principal. Nessa Liga das Nações, inclusive, ela também brilhou, foi a maior pontuadora, se eu não me engano, terminou como maior pontuadora, porque ela fazia 1 milhão de pontos por jogo. E o time do Praia vai ficar composto muito bem agora, eu diria. Vai ficar com Michele, Garay e a Martínez e a Pridaroz de pontas, né? Eu colocaria Garay e Martínez titulares, Fawcett de oposta, Claudinha levantadora, líbero, quem é líbero? Suelen, boa. Suelen. Centrais, Carol e Valeuska. Timaço. E se a Martínez não render como ponteira, não conseguir passar bem, coloca ela como oposta também, que vira bola do mesmo jeito. Então, assim, excelente contratação, excelente. Gostei muito. Lembrando que o Brasil está jogando agora contra a Polônia pela Liga das Nações Masculina, início da fase final. Polônia vencendo por 7-0 e o Brasil tem 7 pontos. Nesse momento, 24-22 da seleção brasileira. A partida já tem 1 hora e 3 minutos rolando aí. Partida bem difícil. A gente teve o 22-22 aqui nesse segundo set, como teve também no primeiro set. E aí, Danilo, as atualizações sobre o vôlei de praia? O Brasil não foi mal, né? Quer dizer, o Brasil não foi bem. Foi mal no Mundial. A gente esperava, inclusive coloquei Evandro e Bruno como um dos favoritos, né? Pra bater de frente contra o Mol e o Sorum da Noruega. Você colocou um monte de brasileiro como favorito. Não deu nenhum certo por nenhum dos dois. Acho que você foi bastante pé frio, Danilo. Até porque no masculino nem deu Mol e Sorum, nem Evandro e Bruno. Foi longe disso. E no feminino, as duplas também caíram bem antes, né? O feminino era um time mais equilibrado, eu diria. E algo bacana que eu queria falar desse Campeonato Mundial de vôlei de praia é que no feminino nós tivemos uma final com 2 jogadoras ex-jogadoras de vôlei de quadra, né? Pelo lado, campeãs mundiais, Pavan e a Melissa, as canadenses. Sarah Pavan brilhou pelo Rio de Janeiro, foi MVP, inclusive, de uma Superliga, 2 seguidas aqui no Rio de Janeiro, no time do Bernardinho. Inclusive, pós conquistar o título, ela falou de tudo que o Bernardo fez por ela, principalmente tornou ela uma atleta melhor psicologicamente. Muito feliz por isso. E o time que elas enfrentaram foram a Ross e a Kleinman, que jogou aqui no Rio, quer dizer, desculpa, no Brasil, jogou no Praia. A Kleinman, conhecida aqui como Kleinman, né? Foi jogadora do Praia e agora tá na praia aí, jogando vôlei de praia, né? Com a Ross, e perderam a final, mas bem bacana isso, que tá mostrando que as jogadoras têm talento, né? Tem capacidade de se reinventar. Mudando o assunto agora, o Brasil tá agora no torneio 5 estrelas em Gstaad, na Suíça, nos Alpes. Já é um torneio sensacional, um torneio Major Series, né, vamos dizer assim. Tem todo o patrocínio ali das grandes marcas, SWAT, Red Bull. Então, assim, é sensacional. Assim, quem puder ver as semifinais e finais vão ser transmitidas pelo Sport TV a partir de sábado, 8h30. É bacana de assistir, porque é uma visão muito bonita de cima. Dá pra ver os Alpes no fundo, assim, bem no alto, bem bacana. E é uma competição muito forte. O Brasil tem tudo para chegar lá à frente. Inclusive, no masculino, Evandro, Bruno, Alisson e Álvaro e o André... Desculpa, só esses 2. Já avançaram direto para as oitavas, que venceram 2 partidas. André e George vão para a repescagem, que venceram uma e perderam outra. O Guto e o Simon perderam para o Herrera e o Gavira, né, da Espanha, e vão jogar amanhã a última partida. Se vencerem, tem chance ainda de ir para a repescagem. No feminino, o torneio está um pouquinho atrasado, né? O masculino começou antes. Então, Agatha e Duda, Ana Patrícia, Rebeca e Carol e Maria Elisa ganharam já seus primeiros jogos de hoje, e amanhã a competição continua. É isso. É isso. O Brasil jogando agora contra a Polônia pelo início da fase final de Liga das Nações Masculina. Partida empatada em 1-7, 1-1.
O Brasil venceu por 25-23 esse segundo set, mesmo placar pelo qual a Polônia venceu o Brasil no primeiro set. Tamo no jogo. E as estatísticas são 30 pontos de ataque para o Brasil, 31 para a Polônia, 8 bloqueios da parte da Polônia e só 5 para o Brasil. Achei bastante coisa. 2 aces para o Brasil contra 1 da Polônia. E o Brasil se aproveitou de 11 erros da Polônia, já a Polônia se aproveitando de 8 do Brasil. O Wallace agora pulou para líder como o maior pontuador da partida, fazendo 10 pontos. E o Bartosz com 11 pela Polônia. O Leal vem com 8 pontos. E Karol Kloss com 9. Eu não sei o que aconteceu com o Lucarelli. Ele foi o maior pontuador do primeiro set com 5 pontos. E nós já tivemos a entrada do Fernando Krelin. Do Cachopa, isso aí eu esqueci. O Maurício Borges É inversão, e do né? Alan Souza. E o Mike também já alternou com o Thales também nesse segundo set. Agora você está liberado para assistir Brasil e Polônia pelo Sport TV. E nós estamos indo. Semana que vem tem mais Jornada de Prata. Não se esqueça de acessar o nosso site www.tabelacarioca.com.br, ficar por dentro de todas as nossas reportagens dos mais variados esportes. A gente está preparando várias reportagens legais, tendo em vista as Olimpíadas do ano que vem, Pan-Americano ainda desse ano. Tem muita coisa legal para você também sobre basquete, vôlei, futebol, os mais variados esportes. Entre também no nosso Twitter, no nosso Instagram, no nosso Facebook do Tabela Carioca, também na Priori de Conteúdos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Baixe o aplicativo da Priori de Conteúdos. Lembrando também que tem um torneio bem legal aqui de FIFA 2019. É o Copa Priority FIFA 2019, que acontece nos dias 3 e 4 de agosto. As inscrições já estão abertas e você faz a sua inscrição de graça. Vou me inscrever, passar vergonha. Será? Vamos também? Bora, vou tentar. Vamos tentar? Vamos. Um grande abraço, galera. Uma ótima noite e até semana que vem às 7 horas. Valeu, galera.